liberdade de crer. Quando a fé vira alvo de intolerância. O catolicismo moldou o Brasil. Está nas igrejas, nas festas populares, na linguagem, na política e na própria formação do Estado. Mas essa presença histórica também ajuda a explicar conflitos, tensões e episódios de intolerância religiosa que ainda marcam o país. Nesse episódio da série especial da CBN Campinas, vamos entender o papel do catolicismo na história brasileira e como fé, poder e intolerância se entrelaçam até hoje. Para compreender os conflitos envolvendo o catolicismo, é preciso entender o que essa religião representa, não apenas como fé, mas como estrutura histórica. Douglas Palmeira, pedagogo, teólogo e catequista, fala da origem da igreja. Católico quer dizer universal. Então, a igreja que nasce das primeiras comunidades com os apóstolos e que vai avançando aquele mundo conhecido da época, que depois vai desbravando outros territórios até chegar aqui no Brasil. Uma igreja organizada em igrejas particulares, são as dioceses, por todo o mundo. Nós aqui somos a Arquidiocese de Campinas, e que tem como ponto de unidade o Papa. Não como chefe da igreja, mas como ponto de unidade. Então, quando nós entendemos igreja católica, é nesse sentido de ser universal. Universal no sentido daquilo que ela acredita e daquilo que ela celebra. Durante séculos, a Igreja Católica esteve presente em praticamente todos os aspectos da vida social brasileira, da educação aos registros civis. O Brasil se define como um Estado laico, mas essa laicidade não significa neutralidade religiosa plena. Segundo a professora da Unicamp e pesquisadora da FAPERJ, Brenda Carranza, a história ajuda a explicar o porquê. O primeiro que temos que compreender é que se compreende por laicidade. Existe uma laicidade? Não. Existem muitas laicidades. Laicidade é um fenômeno moderno. Quando eu falo moderno, é quando nascem os estados e nações. Esse Estado moderno nasce com a ideia da tolerância religiosa como direito. Então, em um Estado, que é um território regido por 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, as religiões vão poder permanecer. E então, quem que tem que garantir que as religiões convivam? É o Estado com seus 3 poderes. Isto nasce lá na Revolução Francesa e no Ocidente. Na América Latina, a laicidade não rompeu imediatamente o poder religioso. Pelo contrário, foi construída sobre um monopólio católico. Para Brenda Carranza, esse monopólio teve efeitos diretos na forma como leis, costumes e valores foram definidos no Brasil. E no resto da América Latina, que não é o Brasil, é a América Espanhola. A laicidade se dá pelo monopólio do catolicismo sobre o poder judiciário e sobre o poder legislativo. Então, as leis, até faz pouco tempo, primeiro quem autorizava tudo o que tivesse a ver com moralidade passava pela Igreja Católica, ela dar seu beneplácito, dizer que podia ser. Isto não está escrito na lei, isto está escrito no costume. E então a gente cria com a Santa Sé, que é o Vaticano, o que se chama a Lei do Padroado. E é por isso que os símbolos católicos são vistos até hoje como patrimônio cultural. E ataques a esses símbolos geram forte comoção social.
Para Douglas Palmeira, o rito não pode perder a sua essência. Então a música abre espaços para isso. Quando a igreja se abre a essa contemporaneidade, quando a igreja se moderniza, ela não está deixando de ser quem ela é. Ela não está abrindo mão daquilo que é o tesouro da fé, mas ela está transmitindo esse tesouro da fé mais próximo da realidade das pessoas de hoje. O catolicismo também se expressa pela música, pelos ritos e pela adaptação ao tempo. Do canto gregoriano, às missas contemporâneas, a música ajuda a manter a fé viva e acessível. A Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, é o maior centro de fé católica do Brasil, servindo como um poderoso símbolo de identidade nacional e devoção, onde milhões de fiéis buscam graças, renovação espiritual e agradecimentos, consolidando como um monumental santuário de peregrinação que reflete a fé e a unidade do povo brasileiro sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. O Santuário Nacional, ele tem um valor para os católicos, no seu sentido de devoção, mas de uma devoção muito familiar, mas é também de um imenso valor para aqueles que também não são católicos, por um caráter artístico. Há obras de arte fantásticas lá, de uma vivência atualizada da fé. Lá é fantástico, justamente para você perceber em ação a fé das pessoas e a gratidão. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonito. Quando uma igreja é vandalizada, o impacto vai além do dano material. O gesto de intolerância religiosa, antes de tudo, ele é uma afronta humana. Primeiro porque fere o que é básico do respeito ao outro e do respeito às diferenças, mas há um caráter espiritual, principalmente para nós católicos, porque nós, dentro da nossa compreensão da fé, o visual, o sensorial, nos conduz à fé. Então, uma igreja católica, ela sempre vai ter uma imagem, um ícone, uma obra de arte, um vitral, não como um objeto de adoração, mas como uma janela, né, que abre para uma realidade muito maior. Esses ataques atingem não apenas a fé, mas a memória coletiva e o sentimento de pertencimento. Para Brenda Caranza, a intolerância religiosa não se resume a vandalismo ou agressões pontuais. A intolerância é muito mais que símbolos e palavras. Ela se constitui como uma postura, atitude e visão de mundo. Portanto, uma ideologia. Ela se torna uma ideologia. E uma ideologia que é vivenciada pessoalmente por grupos e por nações. Essa ideologia define quem pode ocupar espaços, quem deve ser silenciado e gera conflito quando o outro se recusa a aceitar esse lugar imposto. Douglas Palmeira citou que a intolerância também se manifesta dentro do próprio cristianismo. A ausência do respeito à diferença. O problema não é a maneira como o outro cultua, mas ele cultua diferente de como eu faço. E geralmente, quando eu não respeito o outro, a minha primeira atitude é de reduzir, né? É de inferiorizar a cultura do outro. E isso acontece na esfera religiosa, principalmente entre as religiões de matriz africana, as religiões de origem asiática, as religiões tradicionais dos grupos nativos e indígenas. Isso é completamente inferiorizado em piadas, em ofensas, em atos de violência. Na maioria das vezes, quando é dentro do círculo
isso é até aceito, né? Porque, nossa, porque eu vi um despacho e eu desfiz ou eu joguei no lixo. Nossa, você fez muito bem, porque aquilo não é de Deus. Então, dentro do círculo ali, muitas vezes isso é camuflado e isso é aceito. Agora, nós temos dentro da comunidade pessoas coerentes. Né? Nós temos dentro da comunidade... E muitas vezes as pessoas são coerentes, principalmente porque elas possuem uma diversidade religiosa dentro da família delas. E essas pessoas, muitas vezes, são esse espaço fraterno de dizer, não faça mais isso. Isso é um exercício de desrespeito. E nós vemos na internet, há uma série de líderes religiosos abrindo espaço para essas reflexões, né? De tomando a internet, nas missas, nos cultos, dizendo, respeite a religião do outro. Você não é obrigado a frequentar, participar da religião do outro, mas tem um exercício de respeito. Eu acredito que motivações como essas, como é a Semana de Oração pela Unidade Cristã, a Semana de Combate à Intolerância Religiosa, mesmo o trabalho desses como vocês estão fazendo com a CBN, são como que gatilhos, que pavis para motivar essa reflexão. E a gente precisa crescer nisso. A polarização política e religiosa amplia esses conflitos e banaliza discursos de ódio. Nos últimos anos, cresceram as denúncias de intolerância religiosa no Brasil. E Brenda Carranza reforça que o aumento foi a consciência de direitos do cidadão. E não é que aumentou a intolerância, não. O que aumentou foi a consciência de que eu tenho direito a ser feliz de maneira diferente e posso denunciar a quem impõe sua maneira de acreditar que só pode ser feliz embaixo de uma bandeira religiosa. Não é que o Disque 100 tenha manifestado mais o crescimento da intolerância. Não, ele está registrando o que sempre se teve. A Constituição de 1988 ampliou direitos e criou canais para que grupos historicamente silenciados passassem a denunciar as agressões. Mesmo com avanços legais, Brenda Carranza ressalta que a intolerância segue um padrão histórico. E ela perpetua mecanismo de supremacia religiosa. Essa supremacia religiosa é cristã. E essa supremacia religiosa cristã, e o que não pode sobreviver porque não é tido como verdadeiro, tem que ser eliminado. E para ser eliminado, você tem que ter uma bandeira que é a ameaça à supremacia religiosa do cristianismo, e é o que normalmente, ultimamente, nós viemos escutando como cristofobia. Essa supremacia ajuda a explicar por que algumas religiões são legitimadas, enquanto outras seguem sendo alvo constante de violência. Paralelo a isso, a Igreja Católica mantém uma das maiores redes de ação social do país. Para Douglas Palmeira, essas ações ajudam a reduzir preconceitos e aproximam diferentes realidades sociais. E há uma série de gestos que a igreja faz em prol da caridade, da solidariedade, desse serviço filantrópico, e que não está na mídia, e que a própria igreja não divulga. Mas ela realiza campanhas. Quantos orfanatos, quantas maternidades, quantas obras de caridade, quantas escolas que a igreja não tem. Papa Francisco falou muito sobre isso, sobre a opção preferencial pelos pobres. Um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estender anos, denúncias de abusos dentro da Igreja Católica ganharam visibilidade mundial. Segundo Douglas Palmeira, o enfrentamento desses casos é visto como um passo necessário para as mudanças internas. A igreja é muito firme em relação a isso. Não existe essa coisa do
porque o padre foi denunciado, ele é trocado de cidade para abafar o caso. Não, a igreja é muito dura nesse sentido. Principalmente quando há algum abuso de menores. A igreja é muito dura. Porque nós somos, como igreja católica, nós devemos dar testemunho do evangelho. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar aquilo que nós cremos. Nós não podemos dar um testemunho tão grande dessa maneira. E aí, não só a questão do abuso, mas qualquer tipo de crime. Quando um ministro ordenado comete algum crime, ele é responsabilizado, eclesialmente e civilmente. O catolicismo é parte indissociável da história brasileira, mas compreender essa herança exige reconhecer como fé e poder se misturam. E com isso, ainda influenciam conflitos, intolerâncias e disputas simbólicas no país. No próximo episódio da série especial da CBN Campinas, vamos ampliar esse olhar e falar sobre judaísmo e islamismo, tradições milenares que também enfrentam estigmas e intolerância. De Campinas, Samuel Rodrigues. Mesmo em queda, o catolicismo segue como a maior religião do país. De acordo com o censo 2022, 56,7% dos brasileiros se declararam católicos. São cerca de 100 milhões de pessoas. Em 2010, esse percentual era de 65,1%. A maior concentração está no Nordeste e no Sul. E o catolicismo permanece predominante em todas as faixas etárias. E a gente lembra que hoje, 21 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, uma data que foi instituída para promover exatamente o respeito e a diversidade de crenças. É também um dia de homenagem a Ilarorixá Gilda de Ogum, que faleceu após sofrer sucessivos atos de vandalismo contra o seu terreiro na Bahia.